Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou o pastor Júnior Ataíde e hoje nós vamos aqui para o nosso quarto vídeo da série Quebrando Cativeiros Espirituais. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, o primeiro, o segundo e o terceiro, é só você acessar aqui no meu canal. E não se esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos toda semana. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Vamos falar de um tema muito importante, quebrando cativeiros espirituais e geracionais. Veja que interessante, muitas vezes nos sentimos presos a padrões que se repetem, comportamentos, pecados, fracassos que já vimos em gerações anteriores à nossa. A Bíblia, ela nos mostra que existem sim influências espirituais e geracionais, mas também revela que em Cristo nós somos libertos de toda maldição e de toda cadeia espiritual. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Então, vamos refletir aqui em 4 pontos muito importantes. O primeiro ponto é o seguinte: o que são cativeiros espirituais e o que são cativeiros geracionais? Cativeiros espirituais são prisões invisíveis causadas por pecados, alianças espirituais negativas, ocultismo, idolatria ou até pecados persistentes. Já cativeiros geracionais são padrões espirituais, emocionais ou comportamentais que se repetem em uma família ao longo das gerações. Por exemplo, vícios, separações, doenças emocionais e outros. Um exemplo bíblico disso está lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 9, que diz assim: "Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel." Veja, então, aqui que os reis de Israel também repetiam os mesmos pecados de seus pais. E a Bíblia diz ainda em Êxodo 25, "Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração." E lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, ainda diz assim: "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós." Então veja agora o segundo ponto: como identificar padrões geracionais e espirituais. Observe o histórico familiar, áreas de repetição como falência, violência, adultério, abandono, doenças emocionais. Reflita sobre comportamentos que você tenta mudar, mas parece que te dominam. Pergunte ao Espírito Santo em oração onde é preciso acontecer a mudança, e Ele revelará a você o que está oculto. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: "Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe." Mas atenção, veja só, isso não é uma superstição e nem um determinismo, mas é discernimento espiritual. Agora vamos para o terceiro ponto: como quebrar esses cativeiros em Cristo. Primeira questão para reflexão: renuncie toda aliança espiritual negativa. Ore quebrando toda ligação com o oculto, práticas espirituais contrárias à palavra de Deus, pactos familiares ou até religiosos. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: "Destruindo fortalezas e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Uma outra questão ainda: declare a obra redentora de Jesus sobre a tua vida, porque você foi comprado por um alto preço e a sua nova identidade agora está em Cristo. Na 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: "Assim que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura." Uma outra reflexão ainda: pratique o arrependimento e o perdão familiar. Libere perdão por falhas de gerações anteriores e confesse pecados que geraram brechas aí espirituais. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar." Quebre em oração toda maldição e todo padrão negativo. Faça orações específicas de quebra, proclamando libertação pelo sangue de Jesus. Rejeite todo jugo que não vem de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 29, está escrito o seguinte: "Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso." Foi o que Jesus nos disse. O quarto ponto ainda aqui é como permanecer então livre desses cativeiros. Caminhe com o Espírito Santo. E a pergunta que você poderia dizer assim: mas como que eu faço isso?
E eu responderia para você assim, através da oração, através do jejum, através da leitura, através da palavra e através da comunhão. Substitua os antigos padrões por hábitos espirituais que são saudáveis. Busque um discipulado, busque apoio de líderes e seja constante em servir a Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz: permanecei, pois, firmes, olha só, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, Jesus não apenas nos salva, mas também nos liberta por completo, o espírito, a alma e o corpo. Ok? Veja, chegamos aqui ao fim desse episódio, do quarto episódio, e se esse vídeo aqui fez sentido para você, foi bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas também que de repente precisem ouvir o que está aqui, o conteúdo. No próximo vídeo aqui eu vou falar sobre como quebrar os cativeiros do medo, da ansiedade e da insegurança. E como a gente pode viver com fé e coragem em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe, que você possa ser edificado com esse conteúdo. Um grande abraço.